Boa noite, meus amigos e minhas amigas, do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que estejam todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Mas antes, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, que compartilhe os nossos vídeos, passe para outras pessoas, para que mais pessoas possam, nos ajudar aí. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais visualizações, mais o canal vai crescer e mais a gente vai poder evangelizar, vai chegar ao maior número possível de pessoas, não é? E muita gente precisa de formação católica, fiel à Igreja Católica Apostólica Romana. Inclusive, nós estamos oferecendo um estudo bíblico, tá? Lá do Antigo Testamento, que não é fácil, eu venho batendo nessa tecla. Então, eu peço a vocês que me ajudem a divulgar. Eu sei que tem muitos católicos que nunca leram a Bíblia. Eu sei disso. O católico não tem costume de ler a Bíblia. Infelizmente, a gente tem que falar. Não é? O católico não tem conhecimento da Bíblia. Tem preguiça. Não é? Então, agora eu não tenho paciência para ler. Então, agora você pode colocar o vídeo aí e ir assistindo. Ah, mas eu não tenho tempo. Vai trabalhando e vai ouvindo. Não é? Você no seu carro, né? Aonde você estiver, coloque o vídeo aí para você ouvir no celular. O celular pega em qualquer lugar, gente. Deixa o vídeo aí, vai ouvindo, para você ir entendendo. A igreja pede para que a gente faça um curso bíblico. Tá? Ah, eu nunca li a Bíblia. Tá? A igreja ensina para a gente fazer um curso bíblico. Por quê? Porque não é fácil entender a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento. Dificílimo. Tá? Não é fácil ler e interpretar a Bíblia. Aliás, a gente não pode nem interpretar, a gente tem que ler. Mas na hora que pintar uma dúvida, não somos nós que vamos tirar, é a igreja. Tá? Jamais podemos interpretar a Bíblia, nós vamos errar. Não é? Tem gente aí que nunca leu a Bíblia, não lê, e depois quer ficar interpretando a Bíblia? Claro que não. Tá? Então, cuidado. Se pintou uma dúvida, é a igreja que vai tirar, não somos eu e nem você. Ok? Então, gente, nós precisamos aprender a estudar a palavra de Deus, ter sede da palavra de Deus. É a palavra viva, é a palavra que Deus colocou na nossa mão, é a nossa regra de fé. Em vez de você ficar procurando aí outras coisas aí que não te leva a nada, vai ler a palavra, vai ler a Bíblia. Não é? Vai ler o catecismo da Igreja Católica. Não é? Então, gente, não fique procurando outras coisas aí não, porque, como diz o povo, quem procura acha. Não é? Então vamos nos debruçar na palavra. Todos os santos da igreja foram embriagados pela palavra de Deus. É só você ver Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, não é? São Jerônimo e todos os Santo Antônio. Santo Antônio, gente, ele tinha tanto conhecimento da Bíblia, ele pregava tão bem a Bíblia, que depois que ele morreu a língua dele ficou intacta.
O corpo dele se decompôs, mas a língua dele ficou intacta, de tanto que ele pregava a palavra de Deus. Né? E você? A sua Bíblia, onde está a sua Bíblia? Está pegando poeira. Tem gente que nem tem. Eu conheço católicos que não tem Bíblia. Eu estou falando porque eu lido muito com os meus alunos. A gente pergunta, você tem Bíblia? Ah, não tem. Ou tem, não lê. Fica lá parado. Aí depois muda de religião, aí vai querer ler Bíblia. É isso que não, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Quando eu era católico, não lê. Aí depois muda de religião e na outra igreja, na outra religião, quer ler Bíblia. Entendeu? Por que não lia quando era católico? A igreja manda ler. Então, gente, nós não precisamos mudar de religião para ler Bíblia. Eu já li a Bíblia 2, 3 vezes e não mudei de religião. O negócio é que o católico é preguiçoso. Infelizmente. Então vamos lá, abra aí a sua Bíblia no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis. Nós estamos estudando os livros dos reis, tá? Na aula passada, a gente começou a estudar sobre o profeta Elias, que foi o maior profeta do Antigo Testamento. Tanto que lá em Mateus 17, ele aparece junto com Moisés conversando com Jesus. Não é? Por quê? Porque ele foi o maior profeta do Antigo Testamento. E Moisés representava a lei. Moisés representava a lei e Elias representava todos os profetas do Antigo Testamento. Não é? Então, eles estavam ali conversando com Jesus sobre a paixão e a morte que Jesus ia sofrer na Páscoa. E os dois já tinham morrido. Não é? Então, tanto que a igreja considera os dois santos. Moisés e Elias, para a igreja católica, são santos. Mesmo que a igreja não coloque assim a imagem deles para a gente venerar. Por quê? A igreja diz que os personagens do Antigo Testamento, não todos, mas alguns são santos. Mas por que a igreja não coloca para veneração? Porque a igreja prefere os do Novo Testamento. Por quê? Porque a moral era diferente. Não é? Abraão é santo. Para a igreja, Abraão é santo. Mas ele, além da mulher dele, ele teve filho lá com a outra mulher que não era dele. Na época, Deus tolerava, Deus permitia, mas hoje, para nós, isso já não é correto. E o santo tem que ser modelo, tem que ser para a gente imitar. Então, o Antigo Testamento, a moral era diferente da do Novo. Então, por isso que a igreja prefere cultuar os santos do Novo Testamento. Mas a igreja diz que Moisés e Elias são santos. Tanto que eles aparecem lá conversando com Jesus. E já tinham morrido. Não é? Então, gente, o profeta Elias foi maravilhoso. Então eu quero ler com você. Na aula passada a gente leu o capítulo 17. Hoje eu quero ler com vocês o capítulo 18, que é uma maravilha. Não é? O profeta Elias, ele vai desafiar aqueles deuses pagãos, aqueles profetas de Baal. Baal era um deus pagão. Né? E vai ter um texto maravilhoso, nós vamos ler daqui a pouco. Né? Em que Elias desafia lá, dizendo que Baal não é Deus coisa nenhuma, porque os pagãos adoravam muitos deuses, mas só existe um Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, não é? Para nós. Então, é uma passagem belíssima, nós vamos ler daqui a pouco. Abra aí então, se você tem a Bíblia de Jerusalém, é a página 496, o capítulo 18 do primeiro livro dos Reis. Encontro de Elias com Abdias. Abdias também era um profeta. Passado muito tempo, a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, que era o profeta. Profeta, gente, é aquele que age em nome de Deus, aquele que fala em nome de Deus. Tá? Elias foi o maior profeta do Antigo Testamento. Então, Deus falava com ele. Né? Quando Deus queria falar alguma coisa para o povo, Deus falava com o profeta Elias. No terceiro ano, nestes termos, apresenta-se diante do rei Acabe, que era um rei idólatra, muito ruim, que tinha uma mulher também muito ruim, chamada Jezabel, e os dois vão morrer tragicamente. Vou mandar a chuva sobre a face da terra. Lembrando que Israel estava numa seca muito grande, 40 dias sem chover. Quantas vezes a gente fica sem chover também? Então a gente deve pedir a graça de Deus, para que venha a chuva, venha a chuva mansa, que não
destrua, né? Então a gente deve colocar, né, o nosso joelhinho no chão e pedir a Deus a chuva, como aconteceu aqui no Antigo Testamento. Então Deus falando que vai mandar chuva. E Elias partiu e foi apresentar-se a Acabe. Acabe era o rei idólatra, né? Era o rei pagão. Era grande a fome na Samaria. Samaria ficava no reino do norte. Jerusalém, Judá, ficava no reino do sul. Os reinos foram divididos, tá? Além da seca, estava uma fome muito grande, tá vendo? Então, sempre houveram, gente, pragas, sempre houveram. Não é? Então, por isso que a gente não pode falar, Jesus está voltando porque está com muita fome, que está com muito... Sempre houveram. Claro, né? Jesus mandou a gente observar os sinais dos tempos. Então a gente tem que estar atento, tem que estar vigilante. Mas ninguém pode dizer que Jesus está voltando. Porque essas coisas sempre aconteceram. Fome, pestes e doenças, sempre houveram terremotos, sempre houveram na história da humanidade. Tá? Acabe mandou chamar Abidias e intendente do palácio. Era um homem muito temente ao Senhor. Tá vendo? Ele trabalhava ali no palácio do rei, mas ele era temente a Deus. O temor de Deus é um dom do Espírito Santo. Né? Quando Jezabel, que era mulher do rei Acabe, muito ruim, massacrou os profetas do Senhor, ele tomou 100 profetas e os escondeu numa gruta em grupos de 50, providenciando-lhes comida e bebida. Então, a mulher lá do rei Acabe, Jezabel, mandou matar os profetas de Deus. Por quê? Porque eles eram idólatras. Né? Então, eles queriam acabar com Israel. Então, o profeta Abidias, ele escondeu lá os homens de Deus, né? Os 150 em grupos de 100, 3 grupos de 100. E deu para eles comida e bebida. Acabe disse a Abidias: percorre o país na direção das todas as fontes e torrentes, talvez encontremos erva para manter vivos os cavalos e os burros, e não tenhamos de sacrificar os animais. Então até os animais estavam passando fome. Tá vendo, gente, como que é terrível quando a gente não tem a bênção de Deus? Não é? A fome estava tanto que nem os animais tinham que comer. Repartiram, mas por quê? Porque o rei era idólatra, o rei abandonou a Deus. Não é? Então Deus tirou a bênção. Quando Deus tira a bênção, é isso que acontece. Repartiram entre si a terra para percorrê-la. Acabe partiu sozinho para um lado e Abidias partiu sozinho para o outro. Enquanto Abidias caminhava, eis que Elias veio ao seu encontro. Ele o reconheceu e se prostrou com o rosto em terra, dizendo: és tu Elias, meu senhor? Ele respondeu: sou eu. Vai, diz a teu amo, ou seja, ao rei, né? Elias está aqui. Mas o outro replicou: que pecado cometi para entregares o teu servo nas mãos de Acabe, para ele me matar? Pela vida do Senhor teu Deus, não há nação nem reino aonde o meu Senhor não tenha mandado te procurar. E quando respondiam: ele não está aqui, fazia o reino e a nação jurar que não te haviam achado. E agora mandas, vai dizer a meu senhor: Elias está aqui? Mas quando eu me apartar de ti, o Espírito do Senhor te transportará, não sei para onde. Eu irei informar Acabe, e ele, não te achando, me matará. No entanto, teu servo teme ao Senhor desde a juventude. Porventura não foi contado a meu senhor o que fiz quando Jezabel massacrou os profetas do Senhor? Escondi 100 profetas do Senhor em grupos de 50 numa gruta e lhes forneci pão e água. E agora ordenas: vai dizer a meu senhor: Elias está aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu-lhe:
pela vida do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Então, algumas coisas para a gente comentar aqui, interessantes. Aqui no versículo 7, diz que Abdias, quando encontrou Elias, se prostrou diante de Elias, ou seja, o profeta. Não para adorar Elias, por quê? Porque ele era um homem de Deus. Tá vendo, gente? Por isso que a gente tem que ter respeito pelas pessoas de Deus. Os sacerdotes, né? Os bispos, o Papa, não é? É o que eu venho falando já aqui há muito tempo. Esse pessoal que fica na internet aí malhando o Papa, malhando o padre, até católicos mesmo fazendo isso. Então, gente, cuidado, porque eles são ungidos de Deus. Olha o respeito que os homens do Antigo Testamento tinham pelos os profetas, por aqueles que eram os representantes de Deus. Tá? Então, nós não podemos adorar ninguém a não ser Deus, mas nós temos que respeitar os homens de Deus. Antigamente, a gente beijava até a mão do sacerdote, porque as mãos deles são ungidas. E até isso hoje se perdeu. Quando eu chego perto de um sacerdote, a primeira coisa que eu faço, benção, padre. É um homem de Deus, é um sacerdote do Deus Altíssimo. Olha o respeito que ele tinha por Elias, que era um homem de Deus, era um profeta. Os nossos profetas hoje são nossos sacerdotes. Então, todo o respeito para com a hierarquia da igreja. Eles não são pessoas comuns, gente. Eles são escolhidos por Deus para quê? Para nos levar, inclusive, para Deus. Tá? Então, é o que eu venho falando aqui. Ele ficou com medo de morrer, porque Acabe e a mulher dele eram terríveis, não é? Então ele ficou com medo. Mas Elias falou para ele, não precisa ficar com medo, eu vou me apresentar a ele. Então Elias não tinha medo de nada. O cristão não tem que ter medo de nada, nem da morte. Entendeu? Então, gente, claro que a gente deve viver uma vida, né, normal em Deus, com a fé em Deus, mas o cristão não tem que temer nada. Deus está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, olha como que Elias era corajoso. Não, então eu vou me apresentar a ele. Entendeu? Então, gente, nós não temos que temer o mal. O mal não é maior do que a graça de Deus. O nosso pecado não é maior do que a bênção de Deus. Então, se você está na presença do Senhor, você não tem que temer nada. O mal, ele faz muito barulho, mas o mal não tem a última palavra. A última palavra quem tem é Deus. Então, se a sua fé é pequena, procure aumentar a sua fé. Não, eu creio. O Senhor está comigo. Se eu estou com o Senhor, eu nada temo. O Salmo diz isso. Tá? Caiam 100 mil à minha direita, 10 mil à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Essa parte do Salmo 90 é maravilhosa. Aquele que é de Deus, o demônio não toca, a menos que Deus permita. Como Jó. O demônio só tocou em Jó porque Deus permitiu. Então o homem de Deus, a pessoa de Deus, ela só é tocada pelo mal se Deus permitir. Isso é fé, gente. Então o medo não pode nos paralisar. Então aqui o profeta Elias deu uma lição para o Abdias que estava com medo de morrer. Então eu vou me apresentar a ele. Eu vou me apresentar, eu não tenho medo. E a gente vai ver o que ele vai fazer daqui a pouco aqui com os profetas de Baal. Abdias foi encontrar-se com o rei Acabe e contou-lhe o acontecimento, e Acabe saiu ao encontro de Elias. Logo que viu Elias, Acabe lhe disse: está aí flagelo de Israel. Elias respondeu: não sou eu o flagelo de Israel, mas és tu e a tua família, porque abandonastes os mandamentos do Senhor e seguiste Baal, ou seja, um deus pagão, ou seja, idolatria. Então, gente, é muito fácil a gente criticar o outro, é muito fácil a gente falar mal do outro. Igual Acabe aqui falou, né? Você é o flagelo de Israel. Aí Elias replicou para ele. Falou, não, aqui quem é o flagelo de Israel é você e a sua família. Porque vocês abandonaram a Deus, abandonaram os mandamentos para cometer idolatria. E ele ficou buchinho. Então a gente tem que fazer uma escolha. Deus coloca
a bênção e a maldição e fala, escolhe. Então, gente, olha o que ele diz aqui. Você abandonou os mandamentos. Então, qual é a nossa moral? Qual é a nossa conduta? É os mandamentos. Gente, se você falar isso aí hoje na mídia, vão rir de você. Vão rir. O Papa agora fez um documento há pouco tempo falando contra aborto, contra eutanásia, contra ideologia de gênero, contra bebê de proveta, contra barriga de aluguel e várias outras coisas aí. A mídia não gostou nem um pouco. Entendeu? A mídia não gostou. Mas a gente não está nem aí, a igreja não está nem aí. Entendeu? Então, gente, a nossa regra é os mandamentos. Siga, você quer ser feliz? Siga os mandamentos da lei de Deus. Tá? Qual é a regra, né, para a gente poder viver bem? Seguir os mandamentos. Pois bem, manda que se reúna junto de mim, no Monte Carmelo, todo o povo de Israel, com os 450 profetas de Baal. Olha a ousadia do profeta Elias. E 400 profetas de Aserá. Era outro deus pagão que eles adoravam. Eles adoravam vários deuses. Baal, Aserá, Moloque, tudo deus pagão. Que comem a mesa de Jezabel. Jezabel era a mulher dele, a esposa dele. Era idólatra também, tinha vários deuses. Então o profeta Elias botou o dedo na cara do rei e falou: manda lá no Monte Carmelo esses profetas de vocês aqui e vamos fazer um desafio para ver quem que é o Deus verdadeiro. E agora vai vir um texto maravilhoso, né? Essa, entre aspas, né, disputa entre o profeta Elias e os profetas de Baal, o Deus verdadeiro e os deuses pagãos. Esse texto é maravilhoso. Quem não leu, vale a pena ler. Vamos ler juntos, porque é maravilhoso, né? Lá no Monte Carmelo, onde inclusive tem a devoção de Nossa Senhora do Carmo, onde o anjo Miguel apareceu lá para São Simão Stock, né? E mandou, não, perdão, o anjo Miguel apareceu no Monte Carmelo e depois a Virgem Maria apareceu a São Simão Stock, mandando fazer o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. É do Monte Carmelo, onde o profeta Elias vai. É lá, tá lá até hoje, onde Nossa Senhora apareceu. Entendeu? Então, gente, eu já fiz aí um vídeo sobre Nossa Senhora do Carmo. Se você quiser, tá aí no. É só você ir na playlist. Na Vida dos Santos, eu fiz um vídeo sobre Nossa Senhora do Carmo. É no Monte Carmelo, onde ela apareceu. Né? E o anjo Miguel também apareceu no Monte Carmelo. Então aqui vai acontecer essa guerra, essa batalha entre Elias e os profetas de Baal. Vamos ler o texto porque vale a pena, gente. É muito bonito. É muito bonito esse texto. Acabe, que era o rei idólatra, convocou todo o Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Olha só que interessante. Elias, aproximando-se de todo o povo, disse, ele era ousado mesmo, ele era... até quando claudicareis das duas pernas? Se o Senhor é Deus, segui a Deus. Se Baal é Deus, segui a Baal. Então, olha o que ele fala. Não é? Vamos fazer um desafio aqui. Só existe um Deus, não existe deuses. Ou Deus é o Deus verdadeiro, Deus de Israel, ou é o Deus Baal. Né? Então, é o que Elias falou para eles. Então, vamos ver agora quem que é o Deus verdadeiro. Se é o Deus de Israel ou se é o Deus Baal. Porque não existe deuses, só existe um Deus. Né? Então, é o primeiro desafio que o profeta faz. E o povo não lhe pôde dar resposta, tá vendo? Então, gente... Quando a gente fala alguma coisa que o outro não tem argumento, ele fica calado. Então Elias disse ao povo: sou o único dos profetas do Senhor que fiquei, enquanto os profetas de Baal são 450. Olha só, hein? Só o profeta Elias representando Deus. E 450 profetas de Baal. Sabe o que isso me faz pensar? Isso tem acontecido muito hoje. Tá? Isso tem acontecido bastante hoje.
Você já percebeu que a mídia não chama pessoas católicas? Você já percebeu isso? Chama muito pessoas de outras religiões. Mas não é de chamar pessoas católicas para os programas. E quando chama, eles ficam com medo. Até mesmo de pessoas que não são padres. Gente, eu não esqueço do dia que aquela atriz chamada Cássia Kiss foi no programa da Fátima Bernardes. Deve ter aí na internet, se você procurar aí, você deve achar. Gente, a Cássia Kiss não é padre, não é nada, é uma atriz da Globo. Mas ela é católica, ela já falou que ela é católica, ela vai à missa. Gente, a Fátima Bernardes teve o azar de chamar a Cássia Kiss para o programa dela, aí teve lá uma conversa lá sobre religião. Gente, quando a Cássia Kiss começou a falar da igreja para ela, que vai à missa, que é isso, que é aquilo, você acredita que a Fátima Bernardes mandou chamar o intervalo? Ela ficou tão desconjuntada, ela ficou vermelha, branca, ela perdeu a cor, mandou chamar o intervalo e depois mudou o assunto. Gente, é o que aconteceu aqui. 450 profetas de Baal, só o profeta Elias representando Deus. Então, gente, a gente precisa mandar mais pessoas para a mídia, mandar mais pessoas para outros lugares, para poder falar da fé católica, falar da fé cristã. Senão, gente, se o bem não falar, o mal se apodera. Por que o mal hoje, gente, faz esse barulho todo? Porque o bem fica quieto. Você que é católico, você não pode ficar quieto. Você tem que falar. Mas para você falar, você tem que entender, você tem que saber das coisas. Por isso que eu estou falando. Você tem que estudar a sua fé. É o que eu estou fazendo. Esse canal aqui é para isso, é para te alertar, para você abrir o seu ouvido. Não adianta nada você ouvir e ficar quieto, você tem que falar. Você tem que ir lá na mídia, você tem que ir no seu trabalho, né, na sua família e falar de Deus para essas pessoas. Porque se você não falar, gente, o mal vai tomar conta. Então aqui, muito interessante o que o profeta falou. Vocês são 150, eu sou um só. Mas ele não ficou com medo, porque Deus estava com ele. Dei-nos 2 novilhos, que eles escolham, um para si, e depois de esquartejá-lo, o coloquem sobre a lenha, sem lhe pôr fogo. Preparem o outro novilho, e eu colocarei sobre a lenha, sem lhe pôr fogo. Invocareis depois o nome de vosso Deus, Deus aqui com letra minúscula, que era o Deus falso, era o Baal, né? Falso. Invoqueis o vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder enviando fogo, é ele o Deus verdadeiro, porque na época eles faziam sacrifícios. Não é? Eles faziam sacrifícios aos deuses pagãos. Israel também fazia sacrifícios a Deus. Sacrificava lá um cordeiro de manhã, 6 da manhã e 6 da tarde. Então, o profeta Elias falou, vocês fazem lá um sacrifício, depois eu vou fazer o meu. A quem o Deus respondeu? O Deus verdadeiro, com fogo. O fogo era que a manifestação de Deus. O fogo, a nuvem, era chamada teofania, Deus se manifestando. Então o profeta falou, a quem o fogo, né, consumir é o Deus verdadeiro. Está bem. Elias disse então aos profetas de Baal, escolhei para vós um novilho e preparei vós primeiro, pois sois mais numerosos. Invocai o nome de vosso Deus, mas não acendais o fogo. Tá? Porque se ele é Deus, ele vai mandar o fogo. Entendeu? Mas não acendeis o fogo. Eles tomaram o novilho que ele lhes havia dado e o fizeram em pedaços. E invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Tá vendo? Então eles estavam lá fazendo lá a reza deles lá, não é? E pedindo Baal para que respondesse, mandasse o fogo para consumir ali o sacrifício ali que eles tinham feito. Baal, responde-nos, mas não houve voz, nem resposta.
E eles dançavam, dobrando o joelho diante do olhar, diante do altar que tinham feito. Então os pagãos também tinham, né, os seus deuses, os seus altares. Por isso que Deus proibia fazer certo tipo de imagem, tá vendo? Ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo: gritai mais alto, pois, sendo um Deus, ele pode estar conversando ou fazendo negócios, ou então viajando. Talvez esteja dormindo e acordará. Então Elias começou a caçoar deles, porque eles lá estavam dançando, chamando lá o Baal, e o Baal não falava nada. Por quê? Imagem não fala, né? Imagem é só uma representação. Para eles nem isso, para eles era o próprio Deus. Mas imagem não fala. Por isso que o Salmo lá 115 fala: tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, ouvidos e não ouve. Porque eles achavam que aquela imagem ali era um Deus. Por isso que Deus proibia. A nossa não tem nada a ver. A nossa imagem é só uma representação. Mas a nossa imagem, a Virgem Maria, por exemplo, está no céu, não está ali na imagem. Para eles não. Baal era aquela imagem, o Deus era aquela imagem. Então o profeta começou a caçoar deles. Entendeu? Ele deve estar dormindo, ele deve estar viajando, ele deve estar ocupado. Então grita mais alto, aí ele vai escutar. Mas, gente, tá vendo? É o que o Padre Léo falava, né? Tem gente que é besta e tem gente que gosta de ser besta. Entendeu? Então, gente, claro, aquilo ali era uma estátua. Mas aquilo ali ia responder alguma coisa, né? Então, não houve resposta nenhuma. Gritaram mais forte e, segundo era o costume, fizeram inciso. Ah, olha aqui, versículo, capítulo 18, versículo 28. Como era de costume, ou seja, né, a moda. Costume, gente, é a moda, como até hoje. Fizeram incisões no próprio corpo. O que é incisões? Tatuagem. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Com espada e lanças, até escorrer sangue. Gente, não é o que está acontecendo hoje, gente? Você conhece alguém hoje que não tenha tatuagem? Eu não conheço. Eu acho que 90% das pessoas hoje tem tatuagem. E a maioria são católicas. Muito difícil eu ver um protestante com tatuagem. Um protestante sério, tá, gente? Que vai na igreja. Eu não estou falando de aquele que se diz protestante. Eu não vejo um protestante que vai na igreja, no culto, eu não vejo um protestante de tatuagem, eu não vejo. Mas na igreja católica é o que eu mais tenho visto. Gente, eu fui à missa um dia desse, eu fiquei horrorizado. Um homem com um braço todo tatuado, daqui tudo, o braço todo tatuado. Católicos indo à igreja, indo à missa, não é? Cheio de tatuagem. Entendeu? Eu não sei para quê. Para quê? Olha o que diz aqui. Eles faziam tatuagem e saía até sangue. Gente, como é que você faz tatuagem hoje? Muitas das vezes até sangra, porque mesmo que não sangra, é um processo doloroso. Você já viu como é que é feita uma tatuagem? É um processo doloroso, dói. Eu já vi como é que é feita uma tatuagem, só de ver, eu jamais faria, entendeu? Mas, gente, é um processo super doloroso. Entendeu? É o mesmo que acontecia aqui. Aí eu te pergunto, para que você precisa fazer tatuagem? Para quê? Aqui também, vou ler de novo. Eles faziam de costume, de moda, para seguir a moda. E hoje é a mesma coisa. Você não vê um jogador de futebol sem tatuagem. Você não vê um cantor de pagode sem tatuagem. E você está imitando o cantor, está imitando o ator. Porque Deus fala para você não fazer. Para quê? Ah, mas eu vou homenagear Jesus, eu vou homenagear Maria, um anjo, um santo. Para quê? Homenageia Deus com a sua vida, homenageia Jesus com a sua vida, vivendo uma vida santa, vivendo fora do pecado. É isso que Deus quer, o seu coração. Deus não quer tatuagem para você mostrar para os outros. Para que adianta você fazer aquela tatuagem de Jesus enorme no braço e você não vive a sua fé? Ah, mas eu vou na missa. Não adianta nada.
Então, gente, nós estamos cegos. A gente está cego, a gente não acordou ainda. Você não acordou. Gente, esse negócio de tatuagem é moda. Porque antigamente não tinha. Lá uma vez ou outra você via alguém de tatuagem, lá uma vez ou outra. A gente fazia de chiclete. Uma vez eu fiz de chiclete. Meu pai quase me bateu na época. E olha que eu não era de igreja ainda. E outra coisa, o meu pai, ele não vai na igreja, não. Ele não vai à igreja. Mas quando eu fiz uma tatuagem, meu pai quase me bateu. De chiclete que eu fiz. E hoje, como é que se faz tatuagem hoje? Gente, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus mora no meu coração. Deus mora no... O meu corpo é templo do Espírito Santo, onde Deus habita. Eu não preciso de tatuagem. Eu te pergunto, para quê? Deus não quer esse tipo de homenagem. Ah, eu vou fazer uma tatuagem de homenagear meu filho. Seja um bom pai. Ah, para minha mulher, seja um bom marido. Ah, para o meu esposo, seja uma boa mulher. Se uma mulher chegasse para mim e falava, eu vou fazer uma tatuagem enorme sua, eu não quero. Eu não quero que você me homenageie desse jeito. Eu quero que você seja uma boa pessoa para mim, uma boa companheira para mim. Gente, o que vale é o que nós somos. É o que está por dentro, não é o que está por fora. Isso aqui, gente, isso aqui é pele, isso aqui vai acabar, isso aqui vai para a terra, vai acabar. Mas mesmo assim eu tenho que cuidar do meu corpo. Não é porque vai para a terra também que eu vou viver de qualquer jeito. Eu não posso estragar o meu corpo, porque esse corpo também ele vai para a terra, mas ele vai ressuscitar. É o mesmo corpo. Então, gente, olha o que diz o texto. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 28. Primeiro Reis 18, 28. Mostre para o seu filho e para a sua filha que quer fazer tatuagem. Deus falando para você não fazer. Isso aí, gente, era um meio de consagração aos deuses pagãos. Que as pessoas hoje acham que, eu vou fazer agora para Deus, mas Deus não quer que você faça. Você vai sujar o seu corpo. Quando passou meio-dia, gente, lembrando que é a hora que Jesus começou a sofrer na cruz. Ele começou meio-dia e morreu às 3 da tarde. Então, meio-dia foi a hora que Jesus começou a sofrer por mim e por você. Quando passou do meio-dia, entraram em transe até a hora da apresentação da oferenda. Mas não houve voz, nem resposta, nem sinal de atenção. Por quê? Porque não é Deus coisa nenhuma. É um ídolo. Então Elias disse a todo o povo, aproximai-vos de mim. Olha a inteligência do profeta, hein? Não esculachou, não fez nada. Aproximai-vos de mim. Agora eu vou provar para vocês, vou mostrar para vocês quem é o Deus verdadeiro. E todo o povo se aproximou dele. Ele restaurou o altar do Senhor, que foi demolido. Tá vendo? Então por isso que a igreja também tem altar. Vem lá do Antigo Testamento. Não é? Então todas as nossas igrejas têm altar. É o que nós chamamos de presbitério, onde é oferecido ali o sacrifício da Santa Missa. Toda vez que você passar em frente ao altar, faça a vênia. Isso. Porque ali, né, o altar representa o próprio Jesus, que se entregou por nós na cruz. Tá? Então, toda vez que você passar em frente ao presbitério, ao altar, faça a vênia, né, a reverência. Tomou 12 pedras, segundo o número dos 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus se dirigiu, dizendo, teu nome será Israel, e edificou com as pedras um altar ao nome do Senhor. Fez em redor do altar um rego capaz de comer 2 medidas de semente. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho e colocou sobre a lenha. Esse novilho representa o próprio Jesus. Tá? Aquele novilho, aquele cordeiro, é o que São João Batista fala, é o cordeiro de Deus. Então, esse animal aqui representa o próprio Jesus, que vai se entregar por nós no lenho da cruz, no altar da cruz. Depois disse, enchei 4 talhas de água e entornai sobre o holocausto e sobre a lenha. E ele disse, fazei de novo. E eles o fizeram. E acrescentou o profeta Elias,
fazei-o pela terceira vez, ou seja, 3 vezes, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. E eles o fizeram. A água se espalhou em torno do altar, e inclusive o rego ficou cheio de água. Na hora em que se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, sabe-se hoje que tu és o Deus em Israel, que sou teu servo, que foi por ordem tua que fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo reconheça que és tu, o Senhor, o Deus, que convertes os corações deles. Aí, então, Deus quer o seu coração, Deus não quer tatuagem, Deus quer o seu coração. Tá? Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e a terra, secando a água que estava no rego. Todo o povo o presenciou, prostrando-se com o rosto por terra, exclamando: É o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Elias lhe disse: Prendei os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E eles o prenderam. Elias fez descer para perto da torrente de Quizon e lá os degolou. Por que Elias teve que matar? Porque era chamada guerra santa entre Deus e os deuses pagãos. Então, quando um rei vencia um outro rei, tinha que eliminar o inimigo. Era a cultura da época. Eles não tinham diplomacia, não tinha igual no Novo Testamento, que Jesus manda amar os inimigos. Não. Ali era olho por olho, dente por dente. Então, era um rei guerreando contra, né, o outro rei. Então, tinha que eliminar todo mundo. Então, por isso que Elias depois matou todo mundo. Mas o que fica para nós? A vitória de Deus sobre os deuses falsos, os ídolos, que não são Deus coisa nenhuma. O Deus verdadeiro é o Deus de Israel. É o Deus do profeta Elias. Tá? Interessante que ele fala aqui, não é, de alguns símbolos. Não é? Lá na frente ele falou do pão, não é? Ele falou do cordeiro, o pão vai se transformar no corpo de Cristo, não é? E aqui ele fala da água, que é símbolo do Espírito Santo, é o símbolo da vida. Tá? E interessante que na missa o padre também usa água. Além, o que o padre usa na missa além do pão e do vinho, que vão se transformar no corpo e sangue de Cristo? Ele usa ali aquela gotinha de água, aquele pouquinho de água que ele coloca no cálice. Simboliza o quê? A nossa humanidade unida ao sangue de Cristo. E também que Jesus é homem e é Deus. O sangue representa a divindade de Cristo e a água a humanidade de Cristo. Tá? Então, por isso que o padre coloca um pouquinho de água no cálice ali. Não sei se você já reparou na missa. Tá? Então, gente, tá vendo como você tem que reparar as coisas? Talvez você não sabia o significado, hoje você está sabendo. E eu vou encerrar a aula de hoje, não tem mais, tá? Com o fim da seca, que estavam muito tempo sem chover, e Deus vai mandar chuva. Disse Elias ao rei Acabe: sobe, come e bebe, pois estou ouvindo o barulho da chuva. É uma coisa, né? O barulho da chuva, gente, é uma coisa maravilhosa. Né? Nada melhor do que um barulhinho de chuva, né? Aquele cheiro de chuva, não é? Enquanto o rei subia para comer e beber, Elias subiu ao Monte Carmelo, prostrou-se em terra e pôs o rosto entre os joelhos. E você? Ah, eu quero uma graça de Deus, mas não consigo. Você já ficou com o joelhinho no chão? Já se prostrou diante de Deus? Tem gente que não consegue. Fica ali um pouquinho ali e já não consegue. Muitas vezes, gente, a gente tem que arrancar uma graça do céu. Fica de joelho diante de Deus ali. Ah, meu filho está na droga, minha filha está na prostituição, meu filho não quer ir para a igreja. Bota o joelho no chão. Você que é mãe, você que é pai, meu marido, minha esposa, meus filhos, bota o joelho no chão. Uma hora a graça vem. Pôs o rosto entre os joelhos, disse a seu servo: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: nada. E Elias disse: retorna 7 vezes. 7, gente, é um número pleno, de plenitude, tá vendo?
Na 7ª vez, o servo disse: eis que sobe do mar uma nuvem pequena como a mão de uma pessoa. Era o Senhor Deus. Tá vendo? Era Deus. Deus mandando a chuva. Então Elias disse: vai dizer ao rei Acabe, prepara o carro e desce, para que a chuva não te detenha. Num instante o céu se escureceu com muita nuvem e o vento, e caiu uma forte chuva. Acabe subiu ao seu carro e partiu para Jezreel. A mão do Senhor esteve sobre Elias, ele cingiu os rins e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Jezreel era uma cidade, tá bom? Então, gente, Deus mandou chuva depois de 40 dias que não choveu. Deus estalou os dedos, botou o dedinho assim, a chuva veio. Né? Eu acho que você já deve ter visto. Eu já vi várias vezes, eu dou risada. Né? Às vezes eu estou aqui sozinho, que eu dou risada. Às vezes está aquele temporal, né? Ou então aquele sol lindo e maravilhoso, daqui a pouco, 1 minuto, Deus faz assim e arma e já vem aquela chuva, ou está chovendo. Gente, o que eu acho mais engraçado aqui, já aconteceu várias vezes aqui na minha casa. Aqui temporal, daqui a 1 minuto o sol já está com sol. É o poder de Deus, não é? Olha para Deus nada é impossível. Se Deus estala os dedos assim, para de chover e o sol já vem, o que Deus não pode fazer na minha e na sua vida? Para Deus nada é impossível, meu irmão. Acredite nisso, isso é fé. Se você não acredita nisso, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Tá? Tudo posso naquele que me fortalece. Peça. Agora, não ache que Deus vai te atender a hora que você quiser. A gente pede. Deus vai dizer sim, não ou espere. Deus vai analisar, vai ver se é bom para você. Se for bom para você, ele vai te dar na hora. Se ele ver que não é bom, ele não vai te dar, ou vai te dar mais lá para frente. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Tudo. A gente pede, não é? Deus vai dar a hora que ele quiser, a hora que ele achar. Cabe a nós pedir. E ele vai ver. Mas Deus, gente, é fiel. A gente não é fiel, mas Deus é fiel. Então, gente, hoje nós paramos por aí porque eu não pude correr, porque esse texto do profeta Elias é maravilhoso, nos ensina muito a gente ter fé em Deus e buscar em Deus a nossa vitória, e ela virá no Deus de Israel, no Deus único e verdadeiro. Na próxima aula nós vamos para o capítulo 19, que vai nos ensinar uma outra coisa maravilhosa, mas eu vou deixar para a semana que vem, para a próxima aula, até para você ficar com curiosidade para poder assistir, compartilhar e passar para outras pessoas, mas vale a pena. Também é maravilhoso o capítulo 19 do livro de Reis, né? Vai nos ensinar muito, né? O que Deus vai fazer com o profeta Elias. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.